E hoje eu vou iniciar o programa com o doutor Eduardo, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós vamos falar sobre implante dentário. Doutor Eduardo, com muita inovação, hoje a tecnologia a cada dia avança. Quais são as novidades nesse setor implante dentário? Maíta, implantes dentários sempre acompanham regularmente evoluções tecnológicas que impactam no tratamento. Os implantes por si são melhores hoje, com melhores superfícies, melhorando a qualidade da osseointegração, diminuindo o tempo pós-operatório até a confecção da prótese definitiva, bem como o procedimento cirúrgico é mais previsível, com guias cirúrgicos melhor construídos e biomateriais que visam preencher ou corrigir o volume ósseo tão importante para a implantação. Todo esse aspecto, cada um desses aspectos passa por evolução tecnológica constantemente. Sempre, né? E isso muda muito para o paciente, né? Contribui muito para ele, especialmente para um tratamento mais rápido e mais previsível. Qual é o fator principal para o sucesso de um implante dentário, doutor Eduardo? Maíta, são vários aspectos, mas o mais relevante, que o paciente tenha osso em volume e perfil apropriado, bem como característica de gengiva. A gengiva, a arquitetura gengival, ela é uma cópia, ela é um positivo do osso. Se o paciente não tiver esse osso na maneira que você está falando, o que tem que ser feito? Isso, talvez ele tenha que ser submetido a um enxerto, um procedimento prévio ou associado à implantação, certo, visando devolver o volume, a altura e o perfil ósseo que naquele momento ele não tem. Para que tenha um resultado... Para que esteja apto a receber implante e finalizar a sua reabilitação com uma prótese sobre implante. O que mais aparece no consultório, doutor Eduardo? Em setor assim, na frente, atrás, 1, 2... O que mais acontece? Originalmente, o implante foi criado para resolver as questões dos usuários de prótese total, que é a dentadura. Certo. Então, hoje, por exemplo, com 4 implantes no arco inferior ou 6 implantes no arco superior, também podendo fazer com 4, você tira uma prótese convencional de um paciente e instala na boca dele uma prótese chamada prótese protocolo, sustentada e retida por implantes. Originalmente era assim. Esses implantes, eles estão juntos? Não, eles estão separados. E a prótese não, a prótese é junto. A prótese é uma peça só. É uma peça só. Uma peça só. E o implante que você vai colocar no lugar, eles são separados? Isso. 4 implantes, usualmente 4 implantes no arco inferior, 4 a 6 no arco superior. Essa diferença do fato de ser juntos e separados, esteticamente muda? Não. Não? Não. A decisão é essencialmente mecânica. A melhor localização óssea pensando na prótese que vai receber. Certo. Porque a prótese vai exercer força sobre o implante e o implante precisa sobreviver ao tempo. Só que com a evolução da própria implantodontia nesses aspectos que a gente comentou, hoje nós temos também uma alta frequência de pacientes que precisam repor dentes ausentes, unitários. E aí é um outro aspecto e uma outra característica. Quando o paciente, por algum motivo, perde o dente e demora muito tempo para colocar o implante, talvez ele tenha um defeito ósseo e gengival importante. Isso pode talvez impedir a colocação do implante e, se não impedir a instalação do implante, pode comprometer a estética do caso. Mas por que isso acontece? Porque quando a gengiva é uma estrutura dente-dependente. Então, quando o paciente extrai dente e não repõe... Fica lá? Isso, e não repõe por implante, acontecerá um processo de remodelação, de reparo ósseo importante e o rebordo vai assumir um perfil diferente com o passar do tempo. Ele vai ser naturalmente reabsorvido, porque o osso que circula o dente é um osso dente-dependente. Certo. E nessa remodelação óssea, a arquitetura gengival vai ser comprometida. Isso cria uma dificuldade. Uma dificuldade por uma finalização estética importante para o paciente. Certo. Então, o ideal é no momento que você tira o dente, você já faz no mesmo ato, exatamente, no mesmo dia? Essa é a primeira conduta preferencial. Se o paciente puder, além da extração, já ser submetido, se ele tiver condições clínicas, estrutura óssea viável, já ser submetido à instalação do implante, este é o melhor cenário visando um resultado estético de melhor característica. Porque o paciente ele tem que estar apto e saudável para isso. O que poderia impedir de acontecer? Isso. Clinicamente, ele precisa ter volume ósseo necessário para a ancoragem do implante. E isso dá para ver isso na hora ou antes? Tomografia, dá para ver antes. Tudo isso é feito antes? É possível fazer o levantamento prévio. O paciente já vai para a cirurgia de extração do dente, sabendo se é possível instalar implante. Certo. E mesmo que o implante não possa ser instalado por algum detalhe,
Existem técnicas para preservação do rebordo alveolar, preservação do volume ósseo. Ou seja, mesmo que não vai ser feito naquele momento prepara-se o paciente para um segundo momento. E quando ele se prepara para um segundo momento, esse segundo momento tem um prazo até quando pode ser? Usualmente 60 dias, certo. A depender da técnica cirúrgica e do material que se utilizou para fazer um preenchimento daquele vazio que era ocupado pela raiz. Isso pode se estender para 6 meses ou um pouco mais. Ou seja, tudo programado, exato. Né? Porque aí você não perde aquele resultado que você quer, né? Exatamente. Doutor Eduardo, fala um pouquinho da questão do implante. Quanto tempo a pessoa fica ali, anestesia, não deve sentir nada, indolor, e também depois do pós, como é que é para o paciente? Isso, vamos pegar como referência um implante unitário. Tá? É essa questão importante. O paciente está com indicativo de extração, a extração vai ser feita, o implante vai ser instalado. No mesmo momento cirúrgico, o paciente recebe uma prótese provisória. O tempo de execução varia segundo a característica clínica do profissional e a estrutura de atendimento, mas é algo a ser realizado em torno de 1 hora. De 1 hora. Tá? Essa implantação e o que a gente chama de temporização. E aí o paciente aguarda, se for mandíbula, ele aguarda 3 meses, se for maxila, ele aguarda 6 meses para substituir o provisório por uma prótese definitiva, a tal coroa de cerâmica ou a prótese de cerâmica. Então, esse definitivo nunca é colocado no dia? Não, isso é um detalhe importante. Quando a gente fala fazer no mesmo dia, isso. Mas não é fazer exatamente, né? Exatamente. Entendi. E isso é importante, Maíta, porque qualquer que seja o procedimento cirúrgico associado à instalação de uma prótese, pode ser um elemento, pode ser uma prótese do tipo protocolo. Essa prótese, ela não tem característica definitiva. Sim. Ela é uma prótese que a gente chama de prótese temporária. Por quê? Ocorrerá a osseointegração depois da cirurgia, ocorrerá uma remodelação na arquitetura do perfil gengival e 4 a 6 meses depois, a característica clínica pode ser diferente daquele momento anterior em que se colocou uma prótese provisória, certo. Exigindo a substituição, agora sim, por uma prótese definitiva. Em algum momento, por algum motivo, pode haver uma rejeição, doutor Eduardo? Pode. E a rejeição, quando acontece, ela não é, por exemplo, em função da característica do paciente. Eu falo característica biológica, né? Certo. É em função de hábitos ou de rotinas que foram aplicadas durante o período de osseointegração e que não deveriam ter sido aplicadas. Por exemplo, o paciente não pode morder sobre a prótese recém-instalada sobre o implante, no momento cirúrgico em que se coloca implante e prótese no mesmo momento. Essa prótese não pode exercer força no implante. O implante precisa ficar estável para que a osseointegração aconteça. Certo. Então, se o paciente mastiga sobre o dente provisório, se o paciente mexe com a mão no dente provisório como um hábito qualquer, fica apertando, né? E se até mesmo seus hábitos de higiene são, do ponto de vista mecânico, muito críticos, ele pode levar à perda do implante. Então, o implante que não se estabiliza, não osseointegra. E aí o paciente perde o implante e necessita substituí-lo no momento seguinte. E aí o motivo quase sempre é força excessiva sobre o implante no momento que ele não causado pode pelo receber. próprio paciente, exato, certo? Exato. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Você quer deixar algum recado sobre o implante? Faltou falar alguma coisa? Eu gostaria, Maíta, de reforçar essa questão. Se você encontra-se com um quadro clínico com um indicativo de extração dentária, isso pode ser por cárie, por fratura, por trauma, por doença periodontal, esforce-se no sentido de substituir o dente que apresenta um problema por implante imediatamente. Essa é a melhor maneira de você dar ao implante a sobrevida necessária, com o melhor resultado estético e funcional para o caso com o passar do tempo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, okay?